Oi pessoal, a gente está gravando mais um vídeo aqui sobre dúvidas que tem os nossos operadores e também clientes que enviam para a gente. E a gente resolveu fazer uma série de vídeos para tentar ajudar vocês aí, tanto no processo de venda, de argumentação com seus clientes, como para conhecimento próprio mesmo, tá? Então a gente fez aqui de forma bem resumida, tá? A descrição do funcionamento do mercado de crédito, a dinâmica do funcionamento do mercado de crédito, bem simplificado, tá? Para facilitar o entendimento e facilitar vocês aí no dia a dia, beleza? Então vamos lá, a gente vai falar já um pouquinho sobre a dinâmica do mercado de crédito, né? Como é que ele funciona, bem resumidamente. Quais são os agentes envolvidos, né? Em relação aí ao mercado de crédito, falar um pouquinho sobre taxa de juros, é sempre uma dúvida, né? Em relação à taxa de juros. E sobre alguns mitos que também acabam, né, aparecendo aí no nosso dia a dia. Beleza? Vamos lá. Primeiro a gente vai explicar um pouquinho como é que os bancos trabalham, né? O banco, na verdade, ele é um intermediador financeiro. Tá? Então o banco ele não é a origem do recurso, né? Então ele trabalha no meio de campo. Tá? Então ele é uma instituição financeira, intermediadora, né? Ele faz intermediação financeira, a principal atividade de um banco é essa, certo? Então, um detalhe importante que talvez muita gente não saiba. Os bancos, por lei, ele não empresta o dinheiro dele próprio. Ele é proibido de emprestar o dinheiro dele próprio, tá? O dinheiro que está lá no caixa dele. Ele empresta dinheiro fruto de captação de recursos do mercado. Como é que é feita essa captação? Na medida que ele lança títulos de dívida dele, como o CDB, né, como quando ele constitui fundos de investimento, as pessoas aportam recursos lá. Também em função da poupança, né? Quando você deposita seu dinheiro na poupança. Todo esse dinheiro que é de terceiros, não é do banco, é utilizado para fazer os empréstimos para aquelas pessoas, né? Que são as pessoas que vão tomar um empréstimo no banco. Beleza? Então, assim, primeiro passo, o banco não empresta dinheiro dele, certo? O banco, por lei, empresta dinheiro de terceiros. É o nosso dinheirinho lá que a gente aplica na poupança, que a gente aplica lá no CDB, e o banco pega parte deste dinheiro, que não é toda, né, porque tem um item abaixo aí chamado depósitos compulsórios, né, que por lei também o Banco Central obriga que o banco, né, recolha no cofre do Banco Central parte do depósito que ele recebe através da captação de recursos, tá? Isso é feito para controlar a emissão de moeda no mercado, reduzir a inflação, né, fazer o controle monetário, o controle da política monetária do governo, e também para servir de reserva para algum problema que aconteça com o banco nas operações que ele faz, tá? Para que o cliente não seja prejudicado. Então, essa reserva que o banco é obrigado a fazer chama-se depósito compulsório, tá? E esse valor ele fica lá no Banco Central paradinho, tá? Então, esses dois conceitos é importante que a gente saiba para a gente ver mais ou menos como é que o banco trabalha, tá? Então, aqui de forma também resumida, tá? De maneira para vocês verem graficamente como é que funciona, né? Esses três agentes aí que normalmente se agrupam no sistema de crédito, tá? De um lado tem os investidores, são aquelas pessoas que entregam capital para o banco, aqueles aplicadores de recursos, né? Entregam o dinheiro ao banco, viram, portanto, credores do banco, tá? E por isso recebem juros por ter entregado seu capital ao banco. O banco, por sua vez, né, coloca esse capital à disposição dos tomadores, que passam a ser devedores, e esses, por sua vez, pagam juros ao banco, tá? E perceba que o banco não fica com um total de juros pagos pelos tomadores, tá? Ele fica apenas com o spread. O que é o spread? A diferença entre os juros que ele paga ao tomador, perdão, ao investidor, e o que ele recebe dos credores, tá? Chamado spread, que nada mais é do que a diferença aí entre um e outro, tá? Ele não fica com os juros total que ele recebe dos seus investidores, tá? Falando mais um pouquinho aqui, né, sobre taxa de juros agora, tem muita dúvida sobre taxa de juros, a gente vai procurar resumir, tá? A taxa de juros, na verdade, é a remuneração pelo uso do capital de terceiros. É como aluguel. Na verdade, você está alugando o dinheiro de alguém. Então, para isso, você paga, entre aspas, o aluguel, que nada mais é do que a taxa de juros, certo? Então, a gente precisa enxergar desta maneira. Taxa de juros não é nada diabólico, não é nada extraordinário, que não seja, de forma bem resumida, o aluguel que você paga por usar o dinheiro de alguém, tá? E por que você usa esse dinheiro, né? Ou porque você empresta esse dinheiro? Bem, de forma também conceitual, a taxa de juros é o ônus que você paga
por antecipar seu consumo. Por exemplo, você quer comprar um carro, você não tem dinheiro para comprar o seu carro agora, mas você quer comprar seu carro agora. Ao invés de você poupar o dinheiro e comprar seu carro no futuro, você resolve comprar ele agora. Então você está antecipando o seu consumo porque você não tem renda para comprar agora. Então, para isso, pelo eu ter escolhido antecipar o meu consumo, eu vou pagar por isso. E eu pago juros. Então, toda vez que eu antecipo o meu consumo, toda vez que eu quero consumir uma coisa agora, não tendo de capital para isso, eu pago esse ônus e a taxa de juros. Por outro lado, a pessoa que posterga, né, o consumo, a realização daquele sonho, da aquisição de algum bem, etc., ele deixa para fazer isso depois e pega esse recurso e aplica, dá lá para o banco emprestar para credores, para devedores. Essa pessoa é recompensada, né, com a taxa de juros. Então perceba que a taxa de juros está de um lado penalizando ou pelo menos cobrando o preço de quem quer antecipar o consumo e por outro lado está recompensando aqueles que estão adiando o seu consumo, certo? Então conceitualmente é importante a gente saber isso, tá? Juros é aluguel do dinheiro, eu pago juros porque eu antecipo ou quero antecipar meu consumo, ou eu sou recompensado por juros caso eu postergue o meu consumo para o futuro, tá? Outra coisa importante é a gente saber o que é que compõe a taxa de juros, né? Normalmente a gente ouve taxa de juros e pensa que é uma coisa só. Vamos pensar o seguinte, gente, o banco ele é uma atividade como outra qualquer que precisa primeiro comprar mercadorias para revender, tá? Como qualquer outro comércio, né? Um comércio de celular vai comprar celular da mão de um distribuidor ou do fabricante e vai vender. Então, o comércio também ele é um intermediário entre a indústria e o consumidor final. O banco é a mesma coisa, tá? Então, o banco ele vai pegar lá o produto que ele quer vender pelo preço de compra, né? Como se fosse um sapato que o cara compra pelo um preço de 10, vende por 20, tá? O banco vai pegar o produto que ele vai vender, que é dinheiro. Então, ele vai lá no mercado, capta esse dinheiro, né? Porque ele não pode emprestar dinheiro dele próprio. Ele vai lá no mercado, compra, entre aspas, né? Capta esse dinheiro, pagando um preço por isso, que é aquela taxinha que a gente recebe lá quando a gente tem o dinheiro aplicado no banco, né? Então, o banco paga a gente por aquele dinheiro que não é dele, certo? Então, e depois ele repassa esse produto, né, para o tomador, para a pessoa que está tomando o recurso, certo? Então, na verdade, de forma resumida, o banco é a atividade que desempenha a atividade de intermediação financeira, como o comércio também representa a intermediação entre a indústria e o consumidor final, tá? Então, assim, o dinheiro é um produto como outro qualquer. E dentro dele está envolvido o quê? O seu custo de compra, que é a taxa de captação, certo? A correção monetária desse valor, porque muitas vezes as operações de crédito você não paga no mesmo dia ou alguns dias depois. Você paga esse dinheiro que você comprou agora ou você tomou emprestado, você paga ao longo dos anos. E nós sabemos que existe um componente chamado inflação que ele corrói o dinheiro ao longo do tempo. Então, o que é que acontece? O banco ele precisa corrigir esse dinheiro ao longo do tempo, tá? É a mesma coisa, quando o comerciante vende a prazo uma mercadoria dele, ele embute ali também o valor do dinheiro no tempo. Por quê? Porque o valor dele que ele vendeu hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, já não vai ser o mesmo valor, né, no momento da compra. Então ele precisa corrigir esse valor pela inflação, certo? Então também dentro dos preços tem a chamada correção monetária dos valores, tá? Outra coisa que está lá dentro da taxa de juros chamado risco de inadimplência. É como se fosse um seguro que o banco paga, né, sabendo que estatisticamente aquelas operações, boa parte, uma parte significativa ou uma parte pequena do público que toma aquele empréstimo não paga. Então ele embute isso também dentro da taxa de juros, tá? Para servir como um seguro, como se ele estivesse se protegendo para caso um ou outro, né, devedor não pague, né, esse montante já está incluído na taxa que todo mundo pagou, tá? Então tem uma taxa também de inadimplência, né, que é uma taxa de risco que o banco incorpora, tá? Quanto menos risco a operação oferece, vai ter uma menor taxa de risco e, consequentemente, uma menor taxa de juros. Por isso que o crédito consignado ele tem uma taxa de juros baixa, porque ele tem um custo de risco menor, tá?
e custo operacional também, que a gente vai falar mais um pouquinho na frente. Outra coisa, como qualquer mercadoria, o banco paga imposto. E onde é que ele vai embutir o imposto que ele recolhe? Porque, na verdade, gente, a gente tem que entender que o imposto, quem é o contribuinte final do imposto, dos impostos, sempre será os consumidores finais, porque o comércio, a indústria, o banco, ele vai embutir o custo do tributo dentro do produto dele. No caso, o banco é o dinheiro que ele empresta. Então, ele vai embutir na taxa de juros que ele cobra também os impostos que é cobrado dele pelo governo. Beleza? E outra coisa são os custos operacionais. Ele precisa incluir ali, como o comerciante inclui no preço da mercadoria que ele vende, a energia elétrica, o aluguel, o salário do funcionário que ele tem, né? As manutenções que ele precisa fazer, tudo isso ele inclui dentro do custo do produto dele. O banco também precisa incluir, afinal de contas é o produto que o banco vende. Então, quais são esses custos operacionais do banco? A plataforma de atendimento que ele tem, né? O cartão que ele emite, são as pessoas que trabalham na análise de crédito, na análise de risco, no pós-atendimento, tá? É a tecnologia que ele usa para que você tenha, por exemplo, a segurança de fazer a contratação adequada das suas operações, tá? Então, tudo isso é custo operacional. O banco também tem custos de instalações, né? Aluguel, energia, tudo isso ele precisa embutir no custo do produto dele, que é a taxa de juros, beleza? Outro custo também que vai entrar, na verdade, que compõe a taxa de juros, é o chamado remuneração do capital, ou seja, é onde o banco vai tirar o lucro dele da operação. Perceba que taxa de captação, correção monetária, risco de inadimplente, impostos e custos operacionais não é lucro do banco. Ele vai repassar isso para alguém. A única coisa que fica para o banco aí é a chamada remuneração do capital. Tá? É de onde ele vai realmente, né, tirar o lucro da atividade dele, porque afinal de contas ninguém trabalha de graça, né? Beleza. Em relação ao custo operacional do crédito consignado também é bom chamar a atenção, porque perceba, o crédito consignado ele tem um componente importante que é a chamada averbação. O que é averbação? É aquele acerto que é feito, chamando de forma bem simples, entre o cliente, o banco e o órgão pagador, né? De modo que os clientes do crédito consignado, ele já tem um risco muito baixo, né? Por quê? Porque o valor que é devido do cliente ao banco já é automaticamente descontado todo mês. Então isso diminui muito o risco e diminui também um outro custo que o banco tem, que é chamada análise de crédito e análise de risco. O banco praticamente não faz uma análise de crédito, ele vai fazer uma análise documental do cliente. Então isso reduz muito, ele vai precisar de analista, de computação, de algoritmos mais rebuscados para fazer esse tipo de análise. Então isso também reduz o custo da operação do crédito consignado, contribuindo também para reduzir os juros cobrados no crédito consignado, tá? Vamos aqui a um exemplozinho, né, que a gente fez, né? Os valores aqui não são 100% de uma operação constituída, mas muito próximo do valor realmente que seria esses itens, tá? Bem, a taxa máxima de juros do crédito consignado, que a gente sabe, né, do INSS, é de 1,8% ao mês. Beleza, isso aqui é cobrado, tá? Não é o CET, a taxa de juros, que CET vai incluir aí outros custos, né? Quando o IOF voltar a ser cobrado, vai entrar também no custo efetivo total, que é o CET, tá? Porém, a gente está falando aqui apenas de taxa de juros. Então, total de 1,8%, vamos colocar uma taxa de captação média aí de 0,6% ao mês que o banco paga para quem coloca o dinheiro dele, da pessoa lá no banco. Então, a poupança, né, fazendo um mix aí entre poupança, CDB, etc., o banco paga em média 0,6% para quem deixar o dinheiro lá. É o chamado custo de captação. Tá? A inflação média ponderada no mês, tá? Projetada, melhor dizendo, no mês, né? A gente colocou aqui que seria o centro da meta do governo federal, que é de 4,5%, aproximadamente 0,33% ao mês. E isso não é dinheiro do banco, isso é apenas o banco corrigindo o valor dele no longo prazo, tá? Bem, por consignado, o risco de inadimplência é muito baixo, então ele colocou lá 0,10. Não existe risco zero, gente. Não existe, né? A gente sabe que tem aí autofraudes, fraudes, a gente sabe que o cliente pode falecer. Então tem uma série de outros riscos associados à operação. Eu botei até um valor um pouco mais baixo aqui, beleza? E impostos. Os impostos, o banco ele vai pagar PIS, COFINS, ele vai pagar a contribuição social sobre o lucro,
o imposto de renda sobre o lucro, né? Ele paga também o IOF, apesar dele repassar. Então a gente calculou aí mais ou menos que os impostos representam do valor da taxa algo em torno de 0,28 a 0,30% da taxa de juros, beleza? E custo operacional, aquilo que a gente falou, né? A energia elétrica, o custo para manter uma plataforma de atendimento, a tecnologia, né? Pessoas que são envolvidas dentro do processo do banco, né? Gerente, atendente, sedes, agências, etc., né? Isso fica em torno de 0,30, de modo que lucro do banco é o que sobra aí, de 1,8, tirando tudo isso daqui que a gente falou, né? Taxa de captação, inflação projetada, risco de inadimplência, impostos e custos operacionais, de fato o lucro do banco vai ficar a 0,19. É um bom lucro ainda, né? Porém, não é aquilo que a gente imagina como sendo de 1,8 vai entrar livre na conta do banco, que não é verdade, é bom a gente saber isso, certo? Bem, a gente faz uma analogia aqui, né? E se fosse um aluguel, como é que seria, né? Só para a gente trazer para um número, para uma realidade próxima da gente, né? Naquilo que a gente falou, que os juros é como se fosse um aluguel do dinheiro que a gente usa do banco, tá? Então, vamos supor, você tem uma casa lá, você quer alugar, tá? Então, primeiro, o que é que iria acontecer? Né? Se a gente comparar que você está alugando dinheiro e o banco está alugando dinheiro e você está alugando uma casa. Então perceba que como o banco precisa embutir todos os custos do aluguel do dinheiro dele, é a mesma coisa de você ter uma casa que você quer alugar e você pagar todos os custos de manutenção, inclusive aquelas por uso, né? Que normalmente quem paga é o inquilino. Né? Uma pintura, consertar alguma coisa que ele quebrou, então todo esse custo aí seria seu como proprietário do imóvel que está alugando. Você também teria que incluir ali o seguro contra incêndio, risco, né? Você teria que assumir esse risco como o banco assume, certo? Ainda teria que arranjar um fiador ou pagar um seguro pela inadimplência, né? Que é o banco também que se responsabiliza com isso, certo? E apenas o que sobrasse disso tudo, você cobrava R$1.000 de aluguel, você tinha que tirar todo mês um dinheiro para pagar seguro, para pagar o seguro de incêndio, o seguro de inadimplência, a manutenção preventiva ou corretiva do seu imóvel, e o que sobrasse que realmente seria considerado o seu ganho no aluguel. Então é mais ou menos a mesma coisa. Perceba que a realidade do aluguel é outra. Quem paga os impostos é o inquilino, né? Quem paga a manutenção do imóvel pelo uso é o inquilino, a não ser que seja uma manutenção corretiva de um defeito de vício ou defeito que seja realmente próprio do imóvel ou que seja alguma coisa que precisa ser feita no imóvel para ele se tornar habitável. Fora isso, né, a pintura, limpeza, tudo isso é feito pelo próprio inquilino hoje, tá? Seguro de incêndio, quem paga é o inquilino. Inadimplência, quem responde é o inquilino. Então perceba que se a gente comparar com aluguel, né, é como se você tivesse que fazer todo esse gasto, você sendo proprietário do aluguel, do imóvel e ficando apenas com aquilo que realmente sobrar disso, tá? Então só uma analogia para a gente entender um pouco melhor, beleza? Tem também uma questão que sempre vem assim à frente para a gente conversar, né? Primeiro, o cliente sempre fala para a gente assim, ó, eu vou pagar o valor do dobro do que eu estou tomando, eu tomei 15 mil, vou pagar 30 mil, né? Isso é um absurdo, né? Como é que realmente eu vou conseguir pagar, porque isso é uma vergonha, vou pagar o dobro do que eu peguei. Não é bem assim, e é isso que a gente precisa compreender para explicar para o nosso cliente, certo? A gente fez algum exemplo aqui, tá? De uma parcela de R$365, em média o que é 35% de quem ganha o salário mínimo. Se ele for pagar, se ele for tomar um empréstimo consignado hoje, ele vai tomar mais ou menos em torno de 15 mil alguma coisa. Se ele multiplicar a parcela que ele paga de 365 por 84 meses, teoricamente ele vai pagar 30.660. Um detalhe importante, ele não paga 30.660 hoje. Ele paga os 30.660 ao longo de 7 anos. Isso faz toda a diferença, né? Se você tem uma dívida hoje e quer pagar ela à vista, você não vai pagar o valor que contempla lá a projeção dessa dívida no tempo, tá? É a mesma coisa. Você está pagando 30 mil ao longo de 7 anos. 30 mil daqui a 7 anos não é 30 mil hoje. 30 mil daqui a 7 anos vai valer muito menos do que 30 mil. A gente vai ver aqui, tá? Vamos lá.
Parte significativa do que o cliente paga de juros é para cobrir o custo do dinheiro captado, como a gente mostrou lá, dos impostos, da correção do valor ao longo do tempo, já que as prestações são fixas. As prestações elas não vão variar. Então significa dizer que se houver inflação, eu tenho que pensar nessa inflação hoje, antes, porque eu não vou poder incorporar na parcela o valor referente à correção do dinheiro no tempo, tá? A gente fez inclusive aqui uma tabelinha simulando, a gente vai mostrar também lá em qualquer outro site que vocês vão ver, vocês vão perceber, tá? De um determinado exemplo de um cidadão que pegou lá 15 mil reais de empréstimo, pagando, como a gente falou anteriormente, 365 reais de parcela. A gente projetou a inflação de 4,5% ao ano, que é o centro da meta projetada pelo governo federal. Né? Detalhe, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas como é um prazo de 7 anos, pode ser que haja alguma coisa ao longo do prazo, né? Brasil é Brasil, a gente não sabe se realmente isso vai se tornar lá, mas vamos fixar em 4,5%. Então a gente falou em 84 parcelas pagas, tá? Total pago seria de 30.660. Porém, só de valor atualizado pela inflação, ou seja, se eu pegar esses 15 mil e atualizar por esses 4,5%, durante 7 anos, esses 15 mil vai se tornar 20.500. Então, dos 30 mil, entre aspas, que o cara vai pagar ao longo do prazo, só 20.500 é o dinheiro dele original, 15 mil corrigido. Então, resta quanto? Resta 10.118, que seria, entre aspas, o valor da taxa de juros, que ainda pagaria toda aquela outra gama de coisas, né? Taxa de captação, custos operacionais, impostos, tudo aquilo ali, tá? Então, só realmente seria juros o montante de 10.118, que daria uma média anual de R$ 1.445, ou um juros mensal médio de R$ 120. Médio, tá? Essa é uma conta bem básica para não ter conta de matemática financeira mais avançada aqui, com desconto de valor, só uma conta bem básica, que a gente pode dizer o seguinte, que uma parcela de R$ 365, apenas em média R$ 120 é o valor dos juros, tá? Repito, é uma conta simples, não é uma conta considerando aí, tá? Desconto, série de descontos, tá? Então, beleza. A gente fez aqui também, né, um outro exemplo, para vocês perceberem, né, que vocês podem fazer isso quando vocês tiverem acesso, por exemplo, a um site como esse aqui que a gente colocou, né, cálculo exato. Tem vários outros sites que fazem esses cálculos também. Só para a gente ver, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, esses mesmos 15 mil reais, se eu tivesse tomado ele em 1º de dezembro de 2013, ou seja, 7 anos atrás, certo? Quanto é que seria esse valor hoje? Para vocês verem como é que acontece com relação à inflação incidente sobre o recurso que a gente toma. Se você clicar aqui, né, em continuar, você vai ver que se eu pegar um dinheiro 7 anos atrás, 15 mil reais, esse dinheiro atualizado apenas pela inflação, que é o IPCA, né, que é o índice, né, oficial aí de inflação do governo, só esses 15 mil, só corrigindo pela inflação, só dizendo que 15 mil há 7 anos atrás valem hoje o equivalente a R$ 21.500. Então, se eu fazer a mesma projeção de 15 mil hoje, né, 15 mil hoje, como a gente mostrou lá no slide, ele vai valer R$ 21 mil. Então, perceba que quando o cliente disser para você, eu vou pagar o dobro, você tem que entender que parte do valor que ele está pagando é apenas para atualizar o dinheiro, nada mais do que isso, até porque a parcela que ele paga é fixa, ele não vai conseguir atualizar essa parcela mensalmente. Então, eu já preciso embutir uma projeção de inflação na taxa de juros, tá? Por isso que boa parte do cliente acha que, não, vou pagar o dobro, mas não é bem assim. E hoje vocês já sabem, com essa conversa que nós estamos tendo aqui, que não é bem assim. Tá? Então, apenas só de correção ele vai para R$ 20.500, tá? Vamos lá. Conclusões que a gente pode tirar desse vídeo aqui. Primeiro, é necessário conhecer o efeito do dinheiro no tempo. O dinheiro ele perde valor ao longo do tempo, se ele não tiver protegido, tá? Investido, aplicado
ele perde, necessariamente perde dinheiro no tempo, isso é fato. Então a gente tem que entender e dizer para o cliente que o valor que ele está pegando hoje vai ser reduzido ao longo do tempo. Então 15 mil lá no futuro, para ele valer a mesma coisa de hoje, teria que ser 20.500. Ou seja, ele vale menos, eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, tá? Outra coisa que a gente precisa realmente compreender e colocar na nossa cabeça, taxa de juros não contempla apenas o lucro do banco. Nós vimos lá que taxa de juros contempla lá impostos, contempla lá o custo da captação do dinheiro que o banco tem, né? Contempla o custo operacional que o banco, o risco, tudo isso dentro da taxa de juros, tá? Outra coisa, não é empréstimo sem juros ou que não corrige o dinheiro no tempo. Eu faço uma pergunta para você. Você vai emprestar hoje R$1.000 para um parente seu e daqui a 7 anos você vai aceitar receber os mesmos R$1.000? É uma pergunta que eu faço. Ah, com R$1.000 eu fazer a minha feira. Daqui a 7 anos você vai falar, porra, com R$1.000 eu não compro nem metade da minha feira. Você vai querer receber a mesma coisa? Então você tem que pelo menos corrigir o valor do tempo para você não ganhar nada, só manter o poder de compra do seu dinheiro, tá? Outra coisa, gente, os juros do mercado do empréstimo consignado é o menor do mercado, porque o risco dele é muito menor. O custo operacional do banco para fazer esse empréstimo também é muito menor. Então, assim, é a melhor opção que se tem hoje para um crédito pessoal não direcionado, é o crédito consignado. Por isso, o empréstimo consignado é para quem pode e não para quem tem. Então, fica mais essa dica. A gente está na mão o melhor produto de crédito do mercado, certo? E por outro lado, a gente hoje, a cada dia que passa, adquirindo mais conhecimento para poder oferecer para o cliente realmente o produto da melhor maneira possível, esclarecendo essas dúvidas, que com certeza são dúvidas comuns, tanto para quem está vendendo quanto para o cliente que está adquirindo o produto, a gente facilita muito a nossa vida, beleza? Então fica mais esse vídeo aí como informação para vocês. Ao longo do tempo a gente vai postando mais outros com dúvidas ou então assuntos mais importantes do nosso segmento, tá? Espero aí que todo mundo tenha gostado e até a próxima aí. Obrigado, tchau, tchau.